Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospel, gente. Chegamos à parte 20, onde vamos aí mostrar aí a diferença entre ser mentiroso e se fazendo de judeu, né? No caso, o Chuchua. Gente, por que o Chuchua ele é considerado como um judeu fake do Paraguai Tabajara, né? Vou te dar um exemplo bem legal. Você já ouviu aquela expressão de uma pessoa, por exemplo, um católico, né? Um católico afirmando: eu sou católico, mas não sou praticante, né? Eu sou cristão, mas não sou praticante. Eu sou da religião tal, mas não sou praticante. Pois é a mesma coisa com Chuchua. Ele se dizia judeu, mas não tinha atitudes judaicas. E dessas atitudes judaicas, uma delas é a reza judaica, né? Você comparando como o Chuchua, ou seja lá como você queira chamar, né? Porque pra mim nome não importa. Cada um dá o nome que quiser, mas eu chamo de Chuchua. Como o Chuchua reza e como um judeu reza, né? E a gente vai comparar se ele é judeu ou não. Porque é a mesma coisa Paulo, né? Paulo, que eu já falei em outros vídeos anteriores, né? Ele se fazia de judeu para se infiltrar no meio dos judeus, né? Ele pregava de toda forma o evangelho, usando da mentira, do engano, e se alegrava com isso. E ele dizia ser imitador do Chuchua. Sendo o Chuchua, né? Detectado várias mentiras dele, claro, né? E sabe aquele tipo de judeu que nem Paulo, por exemplo, né? Quando ele fala lá nas cartas aos Hebreus, né? Quem não conhece o que é judaísmo, né? Então, o cara diz lá: eu sou judeu, o crente vai logo acreditando, né? Então, tudo aquilo que ele escreve lá no livro de Hebreus, o crente acredita que é verdade, mas não sabe se aquilo que é verdade é realmente verdade. E ele conta muita mentira naquelas cartas dos Hebreus, né? Muita mentira. Quem conhece realmente o Torá, né, já detecta ali a manipulação, né? A desonestidade intelectual de Paulo. E Paulo não é de confiança, né? Com quem ele aprendeu isso? Com o próprio Chuchua, daquilo que ele fala que ele era imitador do Chuchua, né? E Chuchua, vamos dizer assim, temos aí uma outra incoerência, porque ele se dizia judeu, né? Mas os seus seguidores não querem ser judeus, assim como o Chuchua era, né? Os seguidores do Chuchua preferem ser de outra religião. Eles preferem ser evangélicos, católicos, protestantes, menos judeu, assim como o Chuchua era. Poderia dizer assim: ele podia ser um judeu messiânico, né? Aí sim. Mas os cristãos não querem ser judeus messiânicos assim como Jesus o foi, né? Os irmãozinhos não querem ser circuncidados assim como Jesus o foi. Os irmãozinhos não querem deixar de comer carnes imundas, assim como Jesus não comia. Os irmãozinhos gostam de comer carne imunda, né? Segundo as leis lá de Levítico 11, né? Eu poderia dizer que o Chuchua se parece mais com um muçulmano. Ele se aproxima mais com, né, o islamismo, né, o muçulmano, né? Não com cristão nem com judeu. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai colocar na tela aí do seu celular, do seu computador, né, uma parte da oração do Chuchua, aquela oração modelo, a mesma oração em aramaico, né? Enfim, vamos comparar uma com a outra. E depois a gente vai colocar uma oração de uma reza judaica. Eu não vou colocar, né, transliterado, não. Vou colocar na própria Bíblia mesmo, né? Eu vou utilizar a própria Bíblia King James e vou pegar ali para mostrar para vocês em português
como é que todos os judeus iniciam sua reza. Eu não vou colocar da forma hebraica e de transliterado, não. Se você quiser saber, vai estudar, né? Então, só para você comparar, se Jesus fosse judeu de fato, como ele afirma, ele deveria iniciar suas rezas como todo judeu inicia, né? E também temos a questão do Shabat, né? Que se Yeshua fosse judeu, ele devia honrar o Shabat, né? Mas ele chama o Eterno de mentiroso e afirma outra coisa, né? Como pode um judeu falar um negócio desse, gente, a respeito do Shabat, né? O Eterno diz uma coisa, Yeshua diz outra sobre o Shabat. Que espécie de judeu é esse que fala coisas desse tipo a respeito do dia santo, gente? Ele não é judeu. É por isso que eu chamo de judeu tabajara, gente. Judeu cosplay, né? É aquele camarada que se disfarça de judeu, mas não é judeu na prática. Ele diz que é judeu em palavras, mas em atitudes ele não é. Então é esse que é um grande problema da cristandade, identificar nesse personagem, né? Eles se focam naquilo que ele diz, mas não em suas práticas, porque as atitudes valem mais do que 1000 palavras, com certeza. Então é a mesma coisa dizer assim, ele fala assim, olha, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Só que o crente, o cristão, ele não analisa se realmente o Yeshua é a verdade. Se ele pratica a verdade que ele está ensinando para os outros. Por que ele não aplica para si mesmo? Né? Então questionar esse tipo de coisa, para muito religioso, é uma blasfêmia, né? Mas é só motivo de comparação com os dias de hoje, né? Porque as lideranças, elas ensinam para os outros, mas não vivem para si. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Será que isso se aplica também ao Yeshua também? É o que vamos descobrir. Mas antes da gente iniciar a nossa investigação, eu lhe convido calorosamente, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E rumo a 1K, gente, aos 1000 inscritos. Conto com você, hein? Solta a vinhetinha. E vamos iniciar aqui nosso estudo de reflexão, né? Mostrando para vocês aí que o Yeshua é um judeu made in Tabajara, né? Falsificado. E o texto base que nós vamos trabalhar é Atos capítulo 13, verso 6. Eu tô meio aqui resfriado, gente, então vocês me desculpem, tá? Diz o seguinte: encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Muito bem, gente. Esse texto aqui, ele é praticamente um tiro no próprio pé dos cristãos. E também por não falar também dos Yaushunitas. É só trocar o nome Jesus aqui e colocar Yausha e Yahusha, pessoas que ficam presos a nomes, né? Sendo que se fosse Yausha também, ele está de acordo com Atos, ele era um falso profeta, praticava feitiçaria, né? Se você pegar aquela Bíblia judaica do David Stern, se você tiver em casa aí, abra na passagem de Atos capítulo 13, verso 6, que você vai encontrar da seguinte forma: encontraram um judeu chamado Bar Yeshua. Esse Bar Yeshua, filho de Bar Yeshua, era feiticeiro e falso profeta. Um intermediário para oração, né? Vamos saber o que é isso agora. É a ideia básica na crença cristã que a prece deve ser dirigida através de um intermediário. E através desse intermediário, confessando seus pecados a um padre. O próprio Yeshua é o intermediário, pois disse: nenhum homem chega ao Pai a não ser através de mim. Correto? No judaísmo, a prece é assunto totalmente particular.
entre cada pessoa e Dus. A Torá diz: Dus está perto de todos os que clamam por ele. Está lá em Salmos 145, 18. Se o Eterno está próximo, perto, então qual a necessidade de intermediários para levar a sua prece a ele, né? Meio que contradizente, né? Incoerente o negócio. Além disso, os 10 mandamentos declaram: não terá os outros deuses diante de mim, significando que é proibido colocar um mediador entre Deus e o ser humano. Tá vendo? Aí você aperta o calo dos pentecostais, né, que afirmam que Deus e Jesus é as mesmas pessoas. Se o próprio Deus, o Eterno, fala que é proibido ter um Deus além dele, então Chuchua não é Deus. Vamos pegar aqui como é uma reza judaica. Eu separei aqui dois tipos de rezas. Eu não coloquei aqui no transliterado e nem no hebraico, tá? Eu coloquei aqui na versão portuguesa para você perceber comigo como que inicia-se uma reza judaica. Olha só. Bendito sejas tu, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todas as nações e nos deu a sua Torá. Bendito sejas tu, Deus, que dá a Torá. E temos esta outro tipo de reza, né? Diz assim: bendito sejas tu, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que escolheu bons profetas e agradou-se de suas palavras, que foram ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Deus, que escolheu a Torá, Moisés, seu servo, Israel, seu povo, e os profetas da verdade e da justiça. Bem, qual semelhança que temos entre as duas rezas? Você percebeu alguma semelhança aí? É muito simples, é o começo da reza. Bendito sejas tu, Deus. E aqui fala aqui, ó, bendito sejas tu, Deus. Aqui também, bendito sejas tu, Deus. Tá vendo? Aqui também, ó, bendito sejas tu, Deus. Então, o início da reza judaica é sempre bendizendo ao Eterno. Diferentemente da reza do Chuchua, que diz lá, Pai nosso que estás nos céus. Nenhum judeu do Antigo Testamento, falando com os cristãos, nenhum judeu, um profeta, inicia sua reza com Pai nosso que estás no céu, gente. Vamos dar uma olhadinha? E pegando aqui a Bíblia King James, né, procurando pela palavra bendito, o que você encontra no Antigo Testamento, né, cristão, é isso, ó, bendito em letras em negrito, bendito seja o Senhor, bendito seja Abraão, pelos Deus Altíssimos, né, que mais aqui, ó, bendito seja Yahvé, Deus, o meu Senhor Abraão, tá vendo? Bendito de Yahvé. Fala, bendito seja quem te abençoar, bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios, bendito serás tua cidade, bendito serás teu campo, né, olha lá, tá vendo? Olha lá, bendito de Yahvé, sua mãe então exclamou, seja o meu filho bendito de Yahvé, tá vendo? Noemi, as mulheres comentaram com Noemi, bendito seja Yahvé, tá vendo? Assim que Samuel encontrou Saul, o saudou, dizendo, bendito sejas tu de Yahvé. Sede benditos do Senhor por teres compaixão da minha pessoa. Bendito seja Yahvé, Deus de Israel. Tá vendo? Sempre com a palavra bendito. Bendito seja Yahvé, bendito seja Yahvé. É tipicamente reza judaica isso aqui, né? E por aí vai, gente. Olha quanto bendito tem, tá vendo? O tal do bendito é o que não falta, na verdade, né? Temos também os profetas, aí ó, tem Salmo, ó, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando estava em uma cidade cercada.
O Salmo 119, dedicado somente à Torá. Bendito seja, Senhor, ensina-me teus decretos, ensina-me a tua Torá. Tá vendo? Então, o bendito aqui é uma reza judaica. Você está vendo aqui alguém começando sua reza com Pai Nosso que estás nos céus? Não vê, gente. E aqui agora nós temos aqui a reza do Joshua em aramaico, né? Para falar que Joshua era judeu, mas nós provamos que nenhum judeu inicia a sua reza com Pai Nosso, mas sim com Bendito seja o Eterno, né? E tá aí, ó. Tá vendo a diferença? Nosso Pai Celestial, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tá vendo? A oração do Chuchu em aramaico, né? Algum judeu começou sua reza com Pai Nosso, nosso Pai Celestial, Avunan Bishmaia, Avunan de Bishmaia, Et Kadash Shamach, Tit Makulat, Matulak. Nenhum judeu começou, cara. Então, isso aqui é uma oração católica, praticamente, né? Se o Joshua fosse judeu, mesmo deveria começar sua reza como todo judeu. No caso, Esdras, capítulo 7, verso 27. Vamos dar uma olhadinha? Tá aí, ó, Esdras, capítulo 7, verso 27. Bendito seja o eterno Senhor Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém. Início de uma reza judaica. Mas Joshua inicia com o Pai Nosso, então simplesmente ele está dizendo que o Eterno está geograficamente no céu, tirando a sua onipresença. Será que o Joshua está referindo a outro Deus? Hein? Como é que podemos saber, gente? Uma coisa bem simples é o livro de Deuteronômio, capítulo 13, uma advertência contra o paganismo, os falsos profetas, né? Tá aí, ó, Deuteronômio capítulo 13, advertência contra o paganismo. Então diz lá o seguinte: quando surgir em teu meio um profeta ou intérprete de sonhos que te apresentar um sinal ou um prodígio, e se esta obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e ele te exorta, vinde, sigamos a outros deuses, que não é o Deus que tu conheceste, e passamos a servi-los. Quer dizer, o único sinal identificador do Joshua eram os milagres. Aquilo que ele falava se realizava. Então as pessoas acreditariam nele. Então tudo que Joshua disser ou disse, as pessoas iriam fazer. Olha, vamos e seguimos a outro Deus. Um Deus que mata o seu filho e que através do sangue dele, os pecados de quem aceitá-lo serão perdoados, né? Sendo que a gente nunca viu isso aqui no Tanar, né? Não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é Yahvé vosso Deus que está pondo à prova para aflorar adiante de todos o quanto de fato amais ao Senhor de todo o coração e com toda a tua alma. Seguireis, pois, somente a Yahvé vosso Deus, e a ele amareis com reverência, cumprindo fielmente os mandamentos e obedecendo a sua palavra. A ele tão somente servireis e vos apegareis. Quanto àquele profeta ou vidente, deverá ser morto. No caso, Joshua foi morto, né? Ou ele entregou a sua própria vida, né? Ele se suicidou-se. Pois pregou a rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos libertou e fos sair da terra do Egito, e vos resgatou da casa da escravidão. Tal impostor tentou vos afastar do caminho que o próprio Yahvé teu Deus te ordenou caminhar. Deste modo extirparás o mal do teu meio. Como já vimos no capítulo anterior, aquele anjo que mandou Maria e José volte para o Egito. Volte para a escravidão, para o caminho da escravidão. E o Eterno diz que jamais as pessoas deveriam voltar para este caminho do Egito, né? Mas o anjo foi rebelde e convidou o casal para levar a criança para o caminho da escravidão e pecado. Aí diz lá, aqui ó: se o teu irmão, filho do teu pai ou da tua mãe, teu filho, tua filha, tua esposa amada, ou teu amigo mais achegado tentar secretamente instigá-lo, argumentando: vamos seguir a outros deuses, deuses que nem tu e nem teus pais conhecem.
deuses de povos pagãos, vizinhos ou distantes de ti, de uma extremidade à terra a outra. Não te deixes convencer tão pouco, ouças o que esta pessoa tem a te dizer. Não tenhas a menor piedade nem compaixão de qualquer um que destes, nem o protejas. Pelo contrário, teu dever é a matar sumariamente tal pessoa. Tua mão será a primeira a levantar-se contra este infiel para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo de Israel. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-te do Senhor, o teu Deus, que te libertou e te fez sair do Egito, da terra da servidão. Assim todo Israel saberá deste fato. Ficará com grande pavor e nunca mais se fará uma nação má contra esta em teu meio. Caso ouças dizer que numa das cidades que o Senhor teu Deus te dará para habitar, homens perversos procedentes do teu meio seduziam os moradores da tua cidade, convidando: vamos servir a outros deuses que não conhecestes. Deverás investigar, fazendo uma pesquisa e interrogando diligentemente. Caso seja verdade, se o fato for comprovado, se esta abominação for realmente praticada em teu meio, deverás então passar a fio da espada os habitantes daquela cidade. Tu a sacrificarás como anátema, juntamente com tudo que nela existe. Reunirás todos os seus despojos no meio da praça pública e queimarás completamente a cidade de todos os teus pertences para Yahvé teu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre e nunca mais será reconstruída. Nada do que for sacrificado como anátema oferta ficará em tua mão, a fim de que o Senhor afaste o fogo da tua indignação e ira. Ele em seguida te concederá a bênção da sua misericórdia e perdão e te multiplique, conforme prometeu sob juramento aos teus antepassados. Somente no caso de teres obedecido à palavra de Yahvé, o teu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno e praticando o que é justo aos olhos do Senhor teu Deus. Quer dizer, né? É o que os padres tentaram fazer, né? Criando ali o Novo Testamento e apresentando às pessoas este outro Deus aí que requer sacrifício e sangue humano para perdão dos seus pecados. Bem, e muitas coisas vêm à mente, né, quando vemos aqui nosso Pai Celestial, santificado seja o teu nome, né? Então, o que acontece? Se o Chuchu era Deus e Deus era Chuchu, com quem ele estava falando neste momento? Quando o Chuchu estava no monte lá orando: Pai, afaste de mim este cálice. Com quem o Chuchu estava conversando, se ele era Deus? Porque ele não conseguia suportar o cálice do pecado. Então ele pede para um ser maior do que ele para afastar este cálice. Quando o Chuchu está na cruz: Pai, por que eu devo morrer se eu sou você, se você sou eu? Então essa história de trindade é uma tremenda churumela. Então ficou provado aqui para vocês, tá? Que o Chuchu é um judeu made in Tabajara, porque ele não segue a tradição judaica de como iniciar sua reza. Ele não cumpriu fora também uns mandamentos e umas leis que ele quebrou. Tem um monte de coisa, gente. Tem um monte de pecado do Chuchu aí. Mais um paradigma quebrado com sucesso.